Bonitos, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é pedidos do nervosismo do simulado. Eu vou fazer o seguinte, falar um pouquinho sobre a revisão, sobre o que é ciência, sobre o cadeia alimentar e os outros vídeos, as outras matérias que é relacionado a relações ecológicas e efeito estufa, a gente já tem vídeo, então vocês podem assistir por lá, ok? Então eu vou falar aqui basicamente umas coisas novas sobre ciências e vou relembrar o que a gente viu na sala de aula sobre cadeia alimentar, ok? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, primeira coisa que vocês precisam saber é a definição do que é ciência. Então, o que é ciência em si? É o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, vamos de pedacinho em pedacinho. Ciência é um conhecimento. Isso significa, pessoal, que ciência não é só uma matéria da escola, isso é um conhecimento. Então, eu posso fazer ciência em história, posso fazer ciência em geografia, posso fazer ciência em educação física, não importa, é um conhecimento, é um saber. E ela vai explicar um fenômeno. Então, ela vai explicar alguma coisa obedecendo uma lei. Então, olha só, para você poder fazer ciência, para ser considerado ciência, esse fenômeno, essa coisa que está acontecendo, vamos supor assim, educação física. Vou pegar o exemplo mais aleatório de todos, educação física. Para você poder classificar aquele fenômeno em termos de ciência, ele tem que obedecer algumas regras. Por exemplo, assim, ó, a gente sabe que se a gente treinar muito, fizer muito exercício físico, depois a gente fica sentindo dor nos músculos. Beleza. Mas isso tem que acontecer toda vez. Então, toda vez que você treinar muito, que você fizer muitas atividades, você tem dor nos músculos. Isso é ciência? Sim, isso foi comprovado cientificamente, ok? Como que foi feito isso? Foi verificado através de métodos experimentais. Ou seja, eles realizaram experimentos e, a partir dos resultados desses experimentos, eles conseguiram chegar a essa conclusão, chegar a essa observação de que quando você utiliza muito seus músculos, ele tende a sentir dor e tem várias explicações por conta disso, ok? Então, resumindo, ciência nada mais é do que um conhecimento que é verificado através de um experimento, ok? Seja ele qual for. Aí você pode perguntar assim pra mim, tá bom, Tânia, mas como é que eu vou fazer ciência e história, por exemplo, que não tem como eu fazer um experimento, mas tem evidências, ok? E é por isso que em história a gente usa muito a palavra teoria. São as teorias que estão rendendo ali em relação àquele assunto, ok? Ou é um fato comprovado porque já aconteceu. Beleza? Então é toda nessa ideia. Tem uma diferença entre teoria, lei, mas a ideia é essa. Você tem que comprovar esse fenômeno que está acontecendo. E aí é o seguinte, quem começou com essa história toda de ciências, que começou nos pensamentos, foram os caras gregos, os filósofos, a ciência é derivada da filosofia. Então, lá no começo de tudo, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham as tecnologias que a gente tem hoje. Então, eles começavam a fazer observações. Então, por exemplo, esse cara aí que está na imagem é o Aristóteles, ele fez a seguinte frase para definir o que é ciência. Conhecimento das causas pelas causas. É o conhecimento demonstrativo. Então, olha só, quando ele fala conhecimento das causas pelas causas. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina ele lá em sei lá quantos mil anos antes de Cristo, lá na Grécia, sentado, e aí ele observava que se ele ficasse sentado naquele local, o Sol se movia, saía de uma posição e ia para outra, saía da direita e chegava no final do dia, estava na esquerda e depois ficava escuro. Esse conhecimento que ele adquiriu, todo dia o Sol sai da direita, percorre todo o céu e desaparece na esquerda. É um conhecimento que foi observado, demonstrado. E esse conhecimento que ele vai falar assim, ó, beleza, ele está saindo todo dia da direita para a esquerda, é um conhecimento pelas causas. A própria causa que está acontecendo está gerando esse conhecimento. Então, esse é o pensamento dele. Como que eu vou fazer ciência? A partir da minha observação, ok? Então, olha só, olha que coisa doida, porque isso aconteceu lá em 1 milhão de anos atrás, lá, a galera lá pensando já nas coisas, de onde eu vim, para onde eu vou, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e aí o que acontece?
Hoje a gente tem muitos aparelhos tecnológicos que vão ajudar a gente a desenvolver esse conhecimento, mas antigamente não tinham, então eles tinham que utilizar métodos para poder fazer isso acontecer. E aí é o seguinte, pessoal, dentro das ciências, hoje a gente tem várias ciências, porque antes, na época do Aristóteles, a ciência era a filosofia. Você era um filósofo e você pensava sobre tudo. Você pensava sobre matemática, você pensava sobre isso, de onde você veio, para onde você vai. Era o único cara que tinha um conhecimento amplo, ele pensava amplamente. Então, as pessoas, os cientistas de antigamente, eles não costumavam ser assim, nossa, eu sou biólogo, nossa, eu sou físico, nossa, eu sou químico. Não, pelo contrário, eles eram chamados de cientistas, aí ele falava, não, eu sou matemático, eu sou físico, eu sou químico, eles eram muitas coisas, porque eles alinhavam todas essas áreas de conhecimento em uma única só, que era a filosofia, que era onde eles pensavam sobre o assunto. E aí, hoje em dia, a gente já tem um pouco mais uma divisão. As ciências são classificadas em ciências matemáticas, são aquelas que geralmente envolvem cálculos e você consegue fazer as comprovações através de números. Então, por exemplo, as ciências da matemática, da química, da biologia, astronomia. Eu vou dar um exemplo para você. Matemática, vários números, né? Comprovado matematicamente. Da química, a gente estuda em química a composição das coisas, ok? Então, do que é feita madeira, do que é feito papel. Vocês se perguntaram do que é feito as coisas, do que elas são montadas, como é que o plástico é daquele jeito, por que tem um plástico que é mais mole e outro plástico que é mais duro. E dando sequência aí, na biologia a gente estuda muito a parte do corpo humano, dos seres vivos, da natureza, então tudo que tem a ver com bicho, que tem a ver com o nosso corpo, como funciona um ser vivo, é voltada para a biologia. A astronomia, ela já vai falar sobre a questão dos astros, a gente vai pegar lá os planetas, as estrelas e por aí vai. Aí tem a geografia física, que é pra gente dar relevo, para poder estudar o nome que já diz, geografia. Para quem não sabe, a palavra geo significa terra, então é o estudo da terra. Temos aí a física também, que para poder explicar os fenômenos que acontecem, por exemplo, por que a gente tem eletricidade, por que a gente aperta um botão e acende a luz da nossa casa. Então, são ciências que você pode usar cálculos para poder resolver, ok? Tem as ciências humanas e sociais, que é a sociologia, a psicologia, a geografia humana, linguística. Eu vou dar um exemplo. A história é o exemplo seguinte, ó. A gente não usa o cálculo na sociologia, mas a gente observa padrões. A gente vive em sociedade e a gente tem algumas regras dentro dessa sociedade. E essas regras precisam ser estudadas. Por exemplo, na psicologia, para quem conhece um psicólogo, já foi, ou conhece alguém que já foi, geralmente a psicologia está voltada por umas questões pessoais, internas. Então, se você fica triste com alguma coisa, não consegue modificar esse sentimento, é a psicologia que vai te ajudar a entender, que vai te ajudar a fazer. Ah, mas eu tenho como comprovar isso matematicamente? Não, porque isso é pessoal de cada um. Então eu me sinto de uma forma, você se sente de outra, uma pessoa... Tem aquelas pessoas que vocês conhecem as doenças, né? A depressão, tem pessoas que já são muito alegres, tem pessoas que são mais tímidas, e isso aí vai ser estudado principalmente pela sociologia, pela psicologia, pela parte humana. E aí a gente tem as ciências sociais aplicadas, que é como se fosse as ciências humanas, só que voltadas para determinadas áreas, como por exemplo o jornalismo. A gente utiliza isso para poder dar notícias, passar informações, o direito, que é sempre voltado para organização. Então, a sociedade está organizada de uma forma e você vai lutar contra o direito ou a favor do direito de uma pessoa, de um grupo, do que seja, ok? Então, quando a gente pensar em ciência, eu não posso pensar só na matéria que tem na minha aula toda sexta-feira. Eu tenho que pensar de maneira geral. Tudo que eu faço pode ser ciência, desde que eu siga algumas regras, ok? E aí é o seguinte, o que eu preciso fazer para fazer ciência? Eu preciso de 3 coisas principais. Eu preciso de observações, eu preciso de experimentações e eu preciso criar leis. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse esquema. É o seguinte, para a gente poder fazer isso aqui, que é a ciência, a gente precisa fazer uma coisa chamada método científico. Porque pensa comigo, eu aqui no Brasil tenho que fazer uma coisa e a pessoa que está lá no Japão e que não fala português tem que achar o mesmo resultado que eu, ok? Ou então,
Eu, aqui no Brasil, em Cabo Frio, tenho que fazer um experimento e a pessoa que está lá no Vietnã tem que fazer o mesmo experimento e achar o mesmo resultado. Okay? Então, para isso, eu uso um método científico. O que é um método científico? É como se fosse uma cartilha, uma regrinha. Olha só, você vai seguir essas regrinhas aqui. Então, todo cientista, ele segue essas regrinhas para poder ele montar a ciência, para poder desenvolver o conhecimento. Então, o método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante uma investigação. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos lá. Primeira coisa, Olha, eu fiz uma observação aqui agora. Fazer uma simulação aqui de um experimento. Eu vim fazendo... A primeira parte é a observação, o nome já disse. É você observar alguma coisa. Aí, beleza. Fiquei pensando naquilo e eu tive uma ideia. Aí, a minha observação foi a seguinte. Olha, se todo dia eu dormir às 10 horas, eu vou acordar no outro dia às 6. Aí eu fiz essa observação. Poxa, todo dia eu tô dormindo às 10, tô acordando às 6. Fiz uma observação, certo? Fiz o ponto 1. Aí eu vou pro ponto 2, que é o questionamento. Por que eu durmo às 22 horas e acordo às 6? Por que eu não acordo às 7? Por que eu não acordo às 5? Por que eu não acordo às 6:30? Olhem meus questionamentos aí. E aí eu passo para as minhas hipóteses. Eu criei várias perguntas e perguntas não podem ficar sem respostas. Então eu tenho que ter ideias para criar as minhas respostas. E aí eu vou utilizar a minha hipótese para poder fazer isso. Aí eu posso pensar assim, eu tô dormindo às 10 e acordando às 6 porque é o tempo necessário para o meu corpo se recuperar, para recuperar a energia. Ou eu tô dormindo às 10 e acordando às 6 porque é a hora que o sol entra no meu quarto. Eu tô dormindo às 10 e acordando às 6 porque... Não sei, eu tenho que estudar às 6 da manhã e meu corpo entendeu isso. Ou porque às 6 da manhã eu fico com fome e aí meu corpo acorda. São várias hipóteses para poder responder o meu questionamento que veio anteriormente. E aí, dando sequência, como é que eu vou fazer para poder descobrir qual dessas hipóteses está certa? Eu vou utilizar o ponto 4, que é a realização de experimentos. Beleza, então eu vou comer... Por exemplo, se eu achava que era porque entrava a luz no meu quarto, então eu vou deixar tudo escuro. Certo? Concorda comigo? Se o problema for a luz, eu vou dormir mais do que eu deveria. Não vou acordar mais às 6. Aí eu faço experimento. Tampo o meu quarto, deixo tudo no escuro. A luz não entra às 6 da manhã. Se eu acordar às 6 da manhã, eu já posso descartar essa hipótese. Concorda comigo? Se eu não acordar e for acordar 10 horas da manhã, isso é um ponto importante. Mas vamos supor que não, eu continuei acordando às 6 da manhã. Aí, beleza. Então deve ser porque eu fico com fome. Aí eu vou e como bastante antes de dormir. Aí, beleza. Continuei acordando às 6 da manhã. Aí eu vou fazendo diversos experimentos, testando várias coisas, testando várias das minhas hipóteses, e elas só vão surgindo. E vai chegar um momento em que essas hipóteses vão começar a ser explicadas por esses experimentos. Então vamos supor que eu observei que durante uma semana quando eu acordava de manhã às 6 horas porque eu tinha necessidade de fazer xixi às 6 horas da manhã. Então, olha só, o meu resultado que foi obtido a partir do meu experimento. Eu sei que eu precisava fazer xixi naquele horário, beleza? Então, isso vai explicar o meu experimento, vai explicar a minha hipótese. E a partir do meu resultado, eu vou chegar às conclusões. Qual foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi que se eu tomar um copinho de água antes de dormir, eu vou ficar com vontade de fazer xixi às 6 horas da manhã, porque meu corpo vai demorar esse tempo para processar e toda aquela história. Então, essa foi a conclusão. Mas essa foi uma conclusão boa. Eu consegui chegar a uma conclusão. E se eu não conseguisse chegar nessa conclusão? Eu teria que retornar aos meus experimentos. Talvez eu deveria retornar às minhas hipóteses. Se todos os meus experimentos derem errado, não chegarem a um resultado concreto, eu tenho que retornar às minhas hipóteses. Ou então, eu vou pegar os resultados que foram adquiridos aqui no meu experimento e vou refazer as minhas hipóteses a partir dos meus resultados. Se não é nada disso, mas meu experimento está falando que é outra coisa, então eu vou pegar meu experimento e a partir dele eu vou formular a minha explicação, ok? Então, é o seguinte, pessoal, a gente segue essa cartilhazinha, essa regrinha aqui, ó, esses 6 tópicos aqui, ó, experimentos, resultados, conclusões, a partir de ideias que foram formadas
porque eu fiz uma observação. Então, lembrando lá do exemplo do começo da aula, o cara lá observou que o sol saía da direita e pegava para a esquerda. Ele fez uma observação, ele vai fazer experimentos, vai chegar a resultados e conclusões, ok? Tranquilo com relação à questão do método científico? Beleza. E aí, esse método científico é muito importante para a gente seguir um padrão. E a partir desse padrão, todo mundo, em qualquer parte do mundo, no planeta, consegue reproduzir o experimento que eu estou fazendo e comprovar que realmente se funciona dessa forma. E aí o que acontece, pessoal? Quando eu faço isso, eu entro lá na questão, vou voltar aqui o slide, eu entro lá na questão das minhas leis, que é quando eu produzo uma lei. Então, por exemplo, assim, olha, a gente sabe hoje que existe uma lei chamada lei da gravidade. A gravidade fala o seguinte: tem uma força que atua sobre os corpos que estão no universo e que na Terra a gravidade ela puxa toda a matéria para o centro dela. Então, se você jogar qualquer coisa para o alto, ela vai cair. E a explicação para isso foi que tem uma força que puxa para o centro da Terra. Como é que eles descobriram isso? Fazendo experimentações. Como é que eles chegaram a essa comprovação? Através de experimentações, mas eles só realizaram experimentos porque eles fizeram uma observação, ok? Tranquilo com relação a isso? E aí, só lembrando que hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia, a gente pode fazer muito mais por causa da tecnologia que a gente tem, ok? A gente consegue entender coisas e talvez até pegar leis que já existiam e falar assim, não, olha só, essa lei aqui está errada, porque hoje eu tenho esta tecnologia aqui, e essa tecnologia me permite comprovar a partir da experimentação que o resultado é diferente, ou que o resultado é outro, e por causa disso essa lei pode ser derrubada. Então, uma lei não é uma coisa absoluta, ela pode ser derrubada. Existem já experimentos em que alguém, vamos supor, eu, Tayane, vim e falei, olha, meu telefone é um iPhone. Beleza, aí veio outra pessoa aí, não sei, de repente, se eu lembrar alguém do sexto ano aí, Davi pegou e falou assim, não, seu telefone é um Android. Aí ficou aquela discussão, pipipi, papapá, a gente fez uma experimentação, chegamos à conclusão de que meu telefone era realmente um iPhone e a hipótese de Davi foi retirada porque a lei dele estava errada, ok? Tranquilo, né? E aí, saindo dessa parte de método científico e ciência, a gente vai falar sobre a cadeia alimentar, que a gente já tinha falado sobre isso na aula, eu sei que vocês vão lembrar, que olhando assim, parece que não, mas vão dar aquela relembrada. É o seguinte, pessoal, na cadeia alimentar, o nome já diz, né? É uma cadeia, então um vai em sequência do outro, e tem a ver com alimentos. Então, o primeiro deles é o produtor. O nome já diz, produtor. Por quê? Porque ele tá voltando um Rzinho aqui, ó. Porque ele produz o seu próprio alimento. Então, para produzir o seu próprio alimento, só tem uma única forma de fazer isso, que são aqueles seres vivos que realizam fotossíntese, ok? Então, todos aqueles que realizam fotossíntese são chamados de produtores. Quem faz fotossíntese são as plantinhas. Então, eles são a base aqui da cadeia. Quem come os produtores, que no caso aqui o exemplo é o grilo, eles são os consumidores primários. Então, os consumidores primários consomem os produtores. Logicamente, o consumidor secundário vai consumir o consumidor primário. O consumidor terciário vai consumir o secundário e o quaternário vai consumir o terciário. Pode ter mais, mas não fica muito grande. Só que assim parece muito simples, né? Então eu vou dar um exemplo bem mais difícil aqui com várias setinhas para lá e para cá. Então acompanha comigo. Quem são os produtores aqui? Resposta rápida, isso mesmo. São as plantinhas. Então eles fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Então eles dois são os produtores, ok? E aí quem são os consumidores primários? São aqueles que consomem as plantas. Então, ó, este bicho aqui que eu não sei o que é, mas tá parecendo uma capivara, talvez, tá comendo o produtor e o grilo também tá comendo o produtor, ok? Ele também come, ó, setinha pra lá, setinha pra cá. Então, quem é o consumidor primário? Esse cara é consumidor primário, este cara é consumidor primário. Este cara aqui está se alimentando deste cara aqui, o que significa que ele é um consumidor do tipo secundário, ok? Este cara aqui está se alimentando deste cara aqui, então eu tenho um consumidor terciário, se eu seguir esta linha daqui. Se eu quiser seguir a linha do lado de cá, eu também tenho consumidor primário,
consumidor secundário e consumidor terciário. Mas repara que essa gaivota aqui, ela também é uma gaivota não, um gavião, né? Ele também consome esse cara aqui. Então, ao mesmo tempo que ele é um consumidor terciário, ele também é um consumidor secundário, porque ele está comendo diretamente, ok? Mesma coisa acontece aqui no esquema, um comendo o outro. Então, aqui eu já tenho uma teia alimentar, já é uma coisa mais bagunçada, mas eu preciso seguir uma linha de raciocínio. Eu pego uma setinha e vou fazendo uma análise, pego outra setinha e faço análise, pego setinha e faço análise. Então, chegando à conclusão de que um único animal, ele pode ser tanto consumidor secundário quanto terciário? Sim. Ele pode ser o consumidor primário e um secundário? Sim. Ele pode ser mais de um consumidor, ok? Tranquilo com relação a isso? Então lembre-se sempre de seguir as setinhas e fazer as opções. Então, se eu seguir esse caminho aqui, este animal é secundário. Mas se eu seguir este caminho aqui, daqui para cá, ele é terciário. Ok? Que é primário, secundário, terciário. Então, este carinha aqui, ele é tanto secundário quanto terciário, depende do caminho que eu estou seguindo. Lembrando que relações de cadeia alimentar está dentro da matéria de relações ecológicas, em que a gente viu os fatores bióticos e abióticos. Lembra disso? Os fatores bióticos são aqueles que têm vida. Então, tudo que tem vida. Plantinha tem vida? Tem, fator biótico. Animal tem vida? Tem, fator biótico. Agora, fatores abióticos são aqueles que não têm vida. Então, eu estou falando do sol, eu estou falando do calor, eu estou falando do ar, eu estou falando da água, eu estou falando do solo, eu estou falando de elementos que não têm vida. Ok, pessoal? E depois daqui, eu quero que vocês revejam o vídeo de efeito estufa. Se tiver dúvida, me procurem. Revejam o vídeo de relações ecológicas que eu já postei para vocês, já fiz essa aulinha. E façam a revisão para poder a gente conseguir ir muito bem no simulado, beleza?